Oi gente, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. E vamos finalmente para o capítulo 45 e vamos saber o que foi que Cristiano fez quando ele viu Beatriz. Foi uma coisa incrível, ele conseguiu finalmente ver Beatriz e saber que ela estava existindo em alguma situação, em algum plano, né? E vamos saber agora com o capítulo 45 sobre o que ele pensou a respeito. Então, livro Sombras do Recife, a presença dela, capítulo 45, Cristiano. Ele segurava o ar. Nada mais havia entre seus dedos. Chegaram ao Brasil naquela mesma semana de janeiro. E no aeroporto do Recife, um motorista usando o uniforme timbrado da L o esperava, placa em punho. Colocou as malas no carro da empresa e partiram. O apartamento de Boa Viagem era lindo, amplo, de frente para o mar. A firma providenciara vidros escurecidos e densas cortinas. Cristiano não conseguia aguentar o sol por muito tempo. Havia esquecido como Recife era ensolarada e clara. Descansou pelo resto do dia e ao entardecer foi até o escritório. Assinaturas, chaves, cofres. Tudo certo. O Papa Figo aprendera a guiar automóveis ao longo dos anos e no jardim da firma o aguardava um Ford Escort XR3 conversível, vermelho e novo. Motor 1.8, todos os documentos em dia. Assim era ele, advogados. Nenhuma ponta solta para seus clientes. Voltou dirigindo, admirando o progresso da cidade. Podia dizer que estava chocado demais com aquilo. Nas mudanças de seu Recife, prédios mal cuidados, a aparência desleixada de uma dama decadente, mas ainda guardando alguma beleza secreta para aqueles que a buscassem. Enquanto voltava para a nova casa, no novo carro, Cristiano se pegou pensando em Beatriz. Ele se esforçara para retornar a Recife naquele início de 93, antes do dia do aniversário dela. Sempre orientara para flores serem deixadas no túmulo da esposa todos os 28 de janeiro, ao longo das décadas. E daquela vez seria ele a ir pessoalmente. Mal tivera tempo de chegar à cidade e organizar tudo. Apenas checara se as duas malas com Hefesto e a mulher estavam ali. O apartamento era enorme, então ele as colocou em um quarto e trancou a porta, tentando ignorar o pulsar de vida errático emanando delas. Pensou em como terrível aquela existência podia ser. Nada romanceado como nos livros. Mesmo ali, a realidade era mais crua que as palavras podiam abarcar. As pessoas possuidoras do azar em cruzar-lhe o caminho não encontravam um belo vampiro da ficção cobrindo-as com a capa, enquanto lhes bebia o sangue com delicadeza e de forma erótica. Podia até começar desta forma, se ele o quisesse, se estivesse com vontade de brincar um pouco. Mas o que começava por bem ou por mal, em um beijo dado ou roubado à força, sempre terminava em gritos abafados, terror e sangue espalhado ao redor. Ele não possuía impressões digitais desde a transformação. Nada restava ao final, apenas a vítima destroçada, tal como atacada por animais raivosos. E se por um acaso, no futuro, algum papafigo igual o dominasse, não haveria o alívio de morte misericordiosa. Nada de lânguidos desvanecimentos sob o sol. Seria da pior forma possível. Uma eternidade vivo e presa a uma casca, em um túmulo fechado ou em uma mala. Não era belo, nem sexy ou romântico ser liminar. Naquela noite de chegada a Recife, Cristiano caçou. Não se importava muito com o que caçava, apenas não se alimentava de crianças. Não mais, desde o pequeno assassinado, para destruir Hefesto. Naquele dia jurara para si mesmo, jamais mataria uma criança inocente de novo. Porém não tinha nenhum problema com o resto. Assassinava sem discriminações. Mulheres voltando para a casa das compras, homens idosos e passantes por becos escuros, moças em boates buscando diversão fácil. Hefesto ficaria orgulhoso de sua insensibilidade. Humanos eram um alimento. Evitava matar a miúde. Primeiro porque não havia necessidade. Podia se alimentar 1 ou 2 vezes por semana, que ficaria com aparência esplêndida. Também não despendia poderes em nada, com exceção em ler auras aqui e ali. Nunca mais tentara dar fim à existência, pois sabia ser uma perda de tempo. E ainda, mesmo após 85 anos, havia o freio moral. Nunca tiraram o crucifixo e a aliança de ouro do pescoço, presos em uma corrente. Claro, preferia os maus, pois o prazer aumentava. Parecia que a energia raivosa tinha um quê a mais, e quando matava por ódio, sempre se sentia melhor depois. Nestas ocasiões, nada restava do humano consumido, apenas alguns ossos pisados em uma mancha no chão.
Assim era a sua ferocidade, e como gostava de matar. Colocou uma roupa elegante e se encaminhou para o centro da cidade. O carro levou os barzinhos da área. Recife à noite estava animada até para uma quarta-feira. Saiu dirigindo em direção à Rua do Bom Jesus, com suas calçadas largas e prédios multicoloridos. Jovens estavam por todo lugar, em festas de casarões da Rua da Moeda, mas ele não queria aquilo. Seguiu pela Praça do Arsenal até a Torre de Malakoff, aonde a movimentação ia rareando. Usando uma calça e camisas caras, relógio de ouro no pulso e sapatos italianos, e naquele carro maravilhoso, Cristiano parecia o retrato do jovem empresário bem-sucedido e fácil de roubar. Ali era o Cais do Porto, e desde sempre foi um lugar de alta periculosidade. Passou pelos últimos casais usando a escuridão para suas carícias lascivas e adentrou a área mais abandonada. Dirigia devagar, buscando, e em pouco tempo sentiu as presenças. Eram dois. Parou o carro e esperou. O moço está perdido, uma voz jocosa, saiu das sombras. A aura dos homens era quase toda tomada pelos negros filamentos da dissipação. Senhores, eu acho que eu entrei na rua errada. Desceu do veículo e sorriu para os dois homens, fazendo o relógio brilhar de propósito. E que horas são aí? O outro perguntou. O Papa Figo baixou a cabeça, já se preparando para atacar. Os homens chegaram nele e o seguraram, colando um revólver no seu flanco. Vai passando tudo. Ele levantou a cabeça com um brilho nos olhos e um sorriso maldoso nos lábios. Era aquilo que viera buscar naquela noite. Com rapidez impressionante, quebrou o pescoço de um e imobilizou o braço do outro. A arma disparou, mas logo o ferimento fechou, deixando apenas uma mancha de sangue na camisa de seda. Ele torceu em um ângulo estranho o braço do bandido que o baleara. A fera estava acordada. Ele os rasgou ao meio e se alimentou com a violência. Ao terminar, os corpos estavam irreconhecíveis e em pedaços. Os olhos de Cristiano haviam assumido uma coloração arroxeada ao redor, e a íris e pupila eram apenas dois poços negros sem fundo. Terrível e fascinante, igual um animal predatório, estava todo coberto pelo sangue dos dois homens, exultando na calçada. Deixou-se cair ao chão, respirando pesado. Era a sua rotina. Levantou-se com lentidão. O carro tinha vidros escuros e no banco de trás ele trouxera um saco plástico. Com cuidado para não tocar, encapou o banco de couro do motorista. Não podia deixar nada para trás. Uma breve olhada na cena do crime e tudo ok. Aquilo seria fichado e arquivado. Nunca ninguém investigava coisa alguma. Desde o começo de sua maldição até aqueles dias, fosse onde fosse, nenhum policial se importava com a morte de um pobre ou de um bandido. Ainda era fácil se alimentar dos desvalidos, dos abandonados e dos facínoras. Entrou no carro. Riu-se ao ver-se quase da cor do mesmo, o motorista vermelho. Precisava voltar para o apartamento, tomar um banho e dormir, e no outro dia visitar o túmulo de Beatriz. Como aquilo acontecera? Apenas mais uma visita a Santa Amaro. O Campo Santo havia crescido junto com Recife, abrigando a todos os mortos, metrópole e necrópole. De certa forma, todos os que faziam parte de Recife estavam ali. De relance, passando pela rua principal do cemitério, Cristiano havia visto alguns nomes conhecidos nos belos túmulos antigos. Ele se preparara para aquilo. Era a consequência de voltar à cidade de seu coração e de sua alma depois de tanto tempo ausente. Um dia triste de reencontro, face a face com o túmulo da inesquecível mulher amada, porque nunca esquecera, e a amada Beatriz nunca o deixara de ser. Ali estava límpido e conservado. Suspirou. De fato cuidaram do canteiro e mantiveram a pedra tumular limpa, as letras gravadas meio apagadas sob a ação do tempo. Tocou o mármore frio e sabia, Beatriz estava ali, repousando igual a tantos outros que se foram. Um liminar tinha o poder de perceber auras, mesmo as fantasmagóricas. Eram auras mais frágeis, transparentes até. Todas as vezes em que o rapaz ia ali, podia captá-las em profusão, todas as almas. Algumas ao seu redor o observavam com a apatia espectral característica de sempre. Mas naquele dia em particular, ele captou intensidade em uma manifestação sobrenatural. Uma que o espreitava bem às suas costas. Aquilo no mesmo instante o deixou bastante curioso, pois era algo nunca antes percebido. E havia estranheza de como a aura daquele espírito pulsava atípica, expandindo e retraindo, diferente dos demais espectros ao seu redor. De súbito, Cristiano se pôs alerta. Como ele estava alimentado, os sentidos aguçavam. Conseguia perceber o espectro vindo em sua direção.
uma aura de bondade e doçura. Ele ficou confuso e paralisou ao perceber isto. Quando o espectro tentou tocá-lo, em alto reflexo segurou-lhe a mão e se virou para o intruso. Então a viu. Era ela. Um espectro, e ainda real. Ele sentia a mãozinha fria entre as suas. Estava perdendo o juízo. O momento se eternizava e ainda era um nada, um piscar de olhos entre os dois. Se isso pudesse superar todas as perdas que ambos vivenciaram, ou até diminuir toda uma existência longe. 130 anos de saudades. Estavam imersos um no outro. Emoções diferentes enchiam o peito dele. Saudade, raiva, amor. Beatriz, de repente ela pareceu ser puxada dele, se tornando bem menos sólida. A mão desaparecia. Havia um certo desespero em olhar. Voltarei para você, eu prometo, ela sussurrou. E então vazio. Quem passava naquele momento por ali, naquela aldeia do cemitério de Santa Amaro, e olhava curioso a cena, apenas via um rapaz bonito ajoelhado ao chão, olhando para as mãos como que paralisado de dor. Não mais havia nada ali. Beatriz se fora. E ele estava segurando apenas ar entre os dedos. Fim do capítulo. Gente, a gente já tá chegando bem no final da parte 2, assim. Na próxima a gente vai ler o capítulo 46 e o capítulo 47 eu vou dividir em duas partes. Se vocês gostaram, se vocês querem continuar assistindo, vocês podem ver os vídeos anteriores que estão todos disponíveis, tanto no IGTV como no YouTube, né? E também vocês podem acompanhar as outras coisas, outras postagens que eu coloco de quadrinhos, de histórias pitorescas de Recife, de Pernambuco e de todo o Nordeste, no meu perfil do Sombras do Recife, no Instagram, na fanpage do Sombras do Recife, no Facebook. Também temos o Twitter, que vocês podem verificar por lá, tem muita coisa legal. E o canal do YouTube, o IGTV e o site do Sombras do Recife, que também tem outras histórias diferentes das que estão também nas redes sociais. Se vocês gostaram, compartilham, deixe seu like. Eu vou ficar muito feliz de ver que vocês estão gostando do meu trabalho. Vai ser uma coisa muito prazerosa para mim. E eu fico na expectativa de um dia, né, quem sabe, quando terminar toda essa situação que a gente possa se encontrar num evento e bater um papo e eu possa abraçar todos vocês, porque realmente eu estou me tornando cada vez mais feliz em poder compartilhar isso com vocês. Um beijo e até a próxima.